Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, fecundai a nossa inteligência, como fecundastes o coração da Virgem Maria. Amém. Hoje vamos estudar o capítulo 3º e o 4º da exortação apostólica Amoris Laetitia. E hoje será um tema dirigido, como sempre. Então vamos começar. O Papa, no número 58, diz: diante das famílias e no meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio. O capítulo chama O Olhar Fixo em Jesus e a Vocação da Família. É o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras. É aquele que sempre deve voltar a anunciar-se de uma forma ou de outra. Porque nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro e mais consistente e mais sábio que esse anúncio, e toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma. No número 59 diz: o nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de se inspirar e transfigurar a luz deste anúncio de amor e ternura, se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida. E aqui, então, o 3º capítulo é dedicado a alguns ensinamentos da Igreja sobre o matrimônio e a família. Depois tem um subtítulo: Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino. E no número 67 temos a família nos documentos da Igreja, 67, 68. E eu vou ler esses 3 tópicos porque me parece importante. Os outros os senhores farão e as senhoras depois um estudo dirigido. No número 17 diz: o Concílio Ecumênico Vaticano ocupou-se na Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a promoção da dignidade e matrimônio da família. Definiu o matrimônio como uma comunidade de vida e de amor, colocando o amor no centro da família. O verdadeiro amor entre marido e mulher implica a mútua doação de si mesmo, inclui e integra a dimensão sexual e a afetividade, correspondendo ao desígnio divino. Além disso, sublinha o enraizamento dos esposos em Cristo. Cristo Senhor vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio e permanece com eles. Na encarnação, ele assume o amor humano, purifica-o e leva à plenitude. Depois cita no número 67 a Humani Vitae do Papa Paulo VI, que evidenciou o vínculo intrínseco entre amor conjugal e a geração da vida, e o amor conjugal requer nos esposos uma consciência da sua missão de paternidade responsável. Depois, no número 69, cita João Paulo II. São João Paulo II dedicou especial atenção à família através das suas catequeses sobre o amor humano, a Carta às Famílias, Gratissimam Sane, e sobretudo com a exortação apostólica Familiaris Consórcio. Nesses documentos, o pontífice definiu a família, caminho da Igreja. Ofereceu uma visão de conjunto sobre a vocação ao amor do homem e da mulher e propôs as linhas fundamentais para a pastoral da família e para a presença da família na sociedade,
concretamente ao tratar da caridade conjugal, na Familiares Consórcio, número 3. Descreveu o modo como os cônjuges, no seu amor mútuo, recebem o dom do Espírito de Cristo e vivem a sua vocação à santidade. Depois, Bento XVI, na encíclica Deus Carita Est, retomou o tema da verdade do amor entre o homem e a mulher, que se vê iluminado plenamente apenas à luz do amor de Cristo crucificado. Ainda Bento XVI sublinha que o matrimônio, baseado em um amor exclusivo e definitivo, torna-se o ícone do relacionamento de Deus com seu povo e vice-versa. O modo de Deus amar torna-se medida do amor humano. Além disso, na encíclica Caritas in Veritate destaca a importância do amor como princípio da vida e da sociedade, lugar onde se aprende o bem, a experiência do bem comum. Depois, do número 71 em seguida, tem o sacramento do matrimônio, como dom recíproco, baseado na tradição. Depois, o sacramento do matrimônio, segundo a tradição latina nossa, os ministros são os próprios noivos, o homem e a mulher que se casam. Depois, do número 76 ao número 79, fala-se de sementes do verbo e situações imperfeitas do matrimônio. E aqui, no número 79, diz assim, peço que vocês prestem atenção no número 79. Diante de situações difíceis e de família feridas, é necessário recordar sempre um princípio geral. Saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. Familiares Consórcio, que nós acabamos de ver de João Paulo II, número de 84. O grau de responsabilidade não é igual em todos os casos e podem existir fatores que limitam a capacidade de decisão. Por isso, enquanto se deve expressar claramente a doutrina, é preciso evitar juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações, e é necessário prestar atenção ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. Lembrem-se que esse tópico do 76 ao 79 é sementes do verbo e situações imperfeitas, que depois nós vamos trabalhar no 8º capítulo. O Evangelho da Família nutre também as sementes ainda à espera de desenvolver-se e que perderam a vitalidade e necessitam que não a transcurrem. Quer dizer, temos que buscar o bem dos cônjuges, o bem da família, e que há sementes do verbo mesmo nessas situações irregulares, e inspira todo o nosso cuidado pastoral. Depois, a transmissão da vida e a educação dos filhos, que não pode ser transcurado também. Diz assim no número 80, o matrimônio é, em primeiro lugar, uma íntima comunidade de vida e de amor conjugal. No número 81, o filho pede para nascer, não de qualquer maneira, mas desde o amor, porque ele não é uma dívida, mas uma dádiva. E no número 82, os padres sinodais referiram que não é difícil constatar como se está espalhando uma mentalidade que reduz a geração da vida a uma variável dos projetos individuais ou dos cônjuges. A doutrina da Igreja, diz o número 82, ajuda a viver de maneira harmoniosa e consciente a comunhão entre os cônjuges, em todas as suas dimensões, juntamente com a responsabilidade geradora. É preciso redescobrir a mensagem da encíclica Humani Vitae de Paulo VI, que sublinha a necessidade de respeitar a dignidade da pessoa na avaliação moral dos métodos de regulação da natalidade. E no número 83 repete, neste santuário,
Neste contexto, não posso deixar de afirmar que se a família é o santuário da vida, o lugar onde a vida é gerada e cuidado, constitui uma contradição pungente fazer dela o lugar onde a vida é negada e destruída. E depois, no número 84, os padres quiseram sublinhar também que um dos desafios fundamentais que as famílias enfrentam hoje é seguramente o desafio educativo, que se tornou ainda mais difícil e complexo por causa da realidade cultural e da grande influência dos meios de comunicação. Por isso, no número 85 diz: a Igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa, e sempre o deve fazer, ajudando-os a valorizar a sua função específica e a reconhecer que os que recebem o sacramento do matrimônio são transformados em verdadeiros ministros educativos, pois quando formam os seus filhos edificam a Igreja e fazendo aceitam uma vocação que Deus lhes propõe. Depois o número 86, 87 e 88 é como uma conclusão. Se o tema do capítulo é o olhar fixo em Jesus, a vocação da família, e que Jesus recupera esse projeto inicial de comunhão, esse projeto de Deus, do homem e a mulher como comunhão de amor e de vida, fala da família e a Igreja. Que relação tem isso? E logo na conclusão diz: com íntima alegria e profunda consolação, a Igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as. E depois diz assim: na família, como em uma igreja doméstica, segundo a Lumen Gentium, amadurece a primeira experiência eclesial da comunhão entre pessoas, na qual por graça se reflete o mistério da Santíssima Trindade. No número 87 diz: a Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas. Assim, em virtude do sacramento do matrimônio, cada família torna-se para todos os efeitos um bem para a Igreja. E no número 88 diz: o amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja. A finalidade unitiva do matrimônio é uma exortação constante ao crescimento e o aprofundamento desse amor. Na sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade, compartilham os projetos e as dificuldades, os desejos e as preocupações, aprendem o cuidado recíproco e o perdão mútuo. Então aqui temos a fundamentação teológica de que Jesus recupera o sentido profundo da vocação da família, que é ser imagem da Trindade, uma família, uma comunidade de amor. No capítulo 4, o amor no matrimônio, depois eu vou pedir um guia de estudo sobre o capítulo 3, diz assim: o amor no matrimônio é o título do 4º capítulo. Ilustra-o a partir do hino de amor de São Paulo. Este capítulo desenvolve o caráter cotidiano do amor, que se opõe a todos os idealismos. Então começa no número 89, o hino à caridade de Paulo. Ele comenta sobre o amor no matrimônio. Diz assim no número 89: tudo o que foi dito não é suficiente para exprimir o evangelho do matrimônio e da família, se não nos detivermos particularmente a falar do amor. Com efeito, não poderemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. Então aqui, mas a palavra amor, uma das mais usadas, muitas vezes aparece desfigurada. Depois,
Então ele diz assim: nosso chamado hino à caridade por São Paulo, vemos algumas características do amor verdadeiro. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, nada faz de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, nem leva em conta o mal sofrido, nem se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ela desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Isso pratica-se e cultiva-se na vida que os esposos partilham dia a dia entre si e com os seus filhos. Por isso, vale a pena deter-se a esclarecer o significado das expressões deste texto, tendo em vista uma aplicação à existência concreta da família. A primeira palavra usada é a paciência, que é macrotimei, e a sua tradução não é simplesmente suporta tudo, porque esta é a ideia do final do capítulo 7, mas aqui paciência se diz ser lento para a ira, não se levar pelos impulsos e não agredir, seja de qualquer forma, porque Deus é paciente, lento à ira. Ter paciência, diz o número 92, isso é muito importante. Não é deixar que nos maltratem permanentemente, nem a tolerar agressões físicas ou permitir que nos tratem como objetos. O problema surge quando exigimos que as relações sejam idílicas e que as pessoas sejam perfeitas. No fundo, ser também aceitar que não é um sonho idealístico a outra pessoa. Ter paciência também para que ela possa crescer, não ser maltratado, jamais. O amor possui sempre um sentido profundo de compaixão, que leva a aceitar o outro como parte deste mundo, mesmo quando age de modo diferente do que eu desejaria. Depois da atitude de serviço, veio a palavra restoetai, a única que aparece em torno à Bíblia. Pessoa boa que mostra sua bondade nas ações. Atitude de serviço é atitude de bondade. Prestável, que se presta a ajudar. O amor não é apenas sentimento, mas deve ser entendido no sentido de fazer o bem. Se ama com as mãos. Atitude de serviço, comentado no 93, 94. Depois, 95, curando a inveja, 95 e 96. Em seguida, rejeita-se como contrário um amor, uma atitude expressa como celói, ciúme ou inveja. Não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O amor leva-nos a uma apreciação sincera de cada ser humano, reconhecendo o direito à felicidade. Amo aquela pessoa, vejo-a com o olhar de Deus, Pai, que nos dá tudo para o nosso bom uso. Depois, número 97 e 98, sem ser arrogante nem se orgulhar, o Papa diz do verbo perpetuetai, que indica vanglória, desejo de se mostrar superior. A palavra seguinte, physiotai, é muito semelhante, indicando que o amor não é arrogante, não se engrandece. E é importante, diz o Papa no número 98, que os cristãos vivam isso no seu modo de tratar os familiares, pouco formados na fé, frágeis ou menos firmes nas suas convicções. Às vezes dá-se o contrário. As pessoas que no seio das famílias se consideram mais desenvolvidas tornam-se arrogantes e insuportáveis. Então é necessário pedir a Deus o dom da humildade. Depois vem a palavra amabilidade, número 99 e 100. Amar é também tornar-se amável, e nisso está o sentido de asremonei, que significa que o amor não age rudemente, não faz o outro sofrer, o trata com gentileza, afabilidade.
A fim de se predispor para um verdadeiro encontro com o outro, é necessário um olhar amável. Depois, número 101 e 102, quer dizer desprendimento. Não procura o que é seu, não cuida somente do que é seu, mas do que é dos outros. E no 102 tem uma nota interessante. Mas o próprio Tomás de Aquino explicou: ser mais próprio da caridade, querer amar do que querer ser amado. E que, de fato, as mães são as que mais amam, procuram mais amar que ser amadas. Depois, no número... Desculpe, perdi aqui a fio da meada. Depois, sem violência interior, se na primeira expressão do hino nos convida a paciência, que evita agir bruscamente perante as fraquezas ou erros do outro, agora aparece a palavra paroxinetai, que diz respeito a uma reação interior de indignação provocado por algo exterior, uma violência interna. O Evangelho convida a olhar primeiro a trave da própria vista, e nós cristãos não podemos ignorar o convite constante da palavra de Deus para não se alimentar a ira. Depois fala do perdão. Só um minutinho, gente, por favor. Fala do perdão. A frase é Lok zetai tokakon, que se tem em conta o mal, trá-lo gravado, ou seja, não ser ressentido quando estivermos ofendidos ou desiludidos. É possível e desejável o perdão. Passar pela experiência de perdoar e ser perdoado. E no 108 diz: mas isso pressupõe a experiência de ser perdoados por Deus. Quem não se sente perdoado por Deus não pode perdoar. Depois aqui, na 109 e 110, a expressão Jairá adikia indica algo, alegrar-se com os outros. A frase é pela forma positiva: Sig jairi te aletheia, rejubila-se com a verdade. Fazer algo de bom, porque a vida é bem, alegria, dar glória a Deus, porque Deus ama com alegria, ou seja, alegrar-se com os outros. A família deve ser sempre o lugar em que uma pessoa que conquista algo de bom na vida sabe que vão com ela se alegrar. Tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. Significa a graça de não julgar. E no número 13 diz: os esposos que se amam e se pertencem falam bem um do outro, procuram mostrar mais o lado bom do cônjuge do que suas fraquezas e erros. Confia está no número 114 e 115. Tudo crê, panta pisteuei. E número 115, esta confiança que torna possível a relação em liberdade. Assim, ao reencontrar-se os cônjuges, podem conviver a alegria da partilha, o que receberam e aprenderam fora do circuito familiar, que no fundo não há suspeita. Espera tudo. Ligado à palavra anterior, indica a esperança de quem sabe que o outro pode mudar, acreditar que o outro pode mudar. Porque aqui na 117 diz: aqui aparece a esperança em seu sentido pleno, porque inclui a certeza de uma vida além da morte. A pessoa com todas as suas fraquezas é chamada à plenitude do céu, lá completamente transformada pela ressurreição de Cristo. Tudo suporta. E aí é o último ponto. Panta hipomenei. Hipomenei significa que suporta com espírito positivo todas as contrariedades. Na vida familiar, diz o último número, é preciso, 119, que comenta o hino, é preciso cultivar esta força do amor
que permite lutar contra o mal que ameaça. O amor não se deixa dominar pelo ressentimento, o desprezo das pessoas. Então, depois do número 120, o Papa, deixa eu ver aqui, vai falar crescer na caridade conjugal. Tem uns temas: a vida tudo em toda em comum, na alegria e beleza, não é o prazer que se busca obsessivo. Depois, a experiência estética do amor se exprime no olhar que contempla o amor não como um fim em si mesmo, ainda que o outro esteja doente, velho ou privado de atrativos sensíveis. Casar-se por amor, amor que se manifesta e cresce, né? E o Papa aqui no número 133 diz algo muito importante. 133, não esquece. O amor de família unifica todos os aspectos da vida matrimonial e ajuda os membros da família a avançarem em todas as suas fases. Por isso, os gestos que exprimem este amor devem ser constantemente cultivados sem mesquinhez, cheio de palavras generosas. Na família, é necessário usar 3 palavras: com licença, obrigado e desculpa. 3 palavras-chave. Depois fala que é necessário o diálogo, número 136. O diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para exprimir e maturar o amor na vida familiar. Nesse sentido, queria somente deixar para vocês esse tema lindo de o diálogo. A amplitude mental não pode se dar em poucas ideias, deve ser flexível. E no número 141, por último, reconheçamos que para ser profícuo o diálogo é preciso ter algo para dizer. E isso se requer uma riqueza interior, que se alimenta com a leitura, a reflexão pessoal, a oração e a abertura à sociedade. Nesse número é muito importante o 141. Os casais também devem crescer na sua vida intelectual, dentro dos seus possíveis, procurar se formar, se informar. Depois o número 142 fala que o amor apaixonado, o Concílio Vaticano II ensinou que este amor conjugal compreende o bem de toda a pessoa e, por conseguinte, pode conferir especial dignidade às manifestações do corpo e do espírito, enobrecendo como elementos sinais peculiares do amor conjugal. E no número 143 diz que os desejos e sentimentos, emoções, as paixões, ocupam um lugar importante no matrimônio. Geram-se quando o outro se torna presente e intervém na minha vida. Verdadeiro homem, Jesus viveu com a sua grandeza e emotividade. Número 144. Compadecia-se Jesus à vista da multidão atribulada, chorou a morte de um amigo. Depois 145. Experimentar uma emoção não é em si mesmo algo moralmente bom ou mal. Começar a sentir desejo ou repulsa não é pecaminoso nem censurável. E pode ser bom ou mal, é o ato que a pessoa realiza movido ou sustentado por uma paixão. Então, a gente não pode viver só das emoções, mas alimentar-se das emoções para poder servir e amar com maior alegria e presteza. Deus ama a alegria dos seus filhos, né? Isso requer um caminho pedagógico, um processo que inclui renúncias. Isso uma convicção da Igreja que muitas vezes foi rejeitada. Com os seus mandamentos e proibições, diz Bento XVI, citando aqui pelo Papa, a Igreja vos torna porventura amarga a coisa mais bela da vida? Não assinala ela proibições precisamente onde a alegria preparada para nós pelo Criador
nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo de divino. E aqui se diz, não, que é necessária a educação das emoções e dos instintos para a gente não cometer coisas erradas, mas nós somos chamados a ter alegria e prazer nas coisas boas. Não se pode eliminar o desejo. Então aqui é muito importante, né? Deus ama também que nós possamos termos alegria, e não é tudo proibição. Só é proibido aquilo que provoca tristeza, que é o pecado. A dimensão erótica do amor é vista do número 150. Não se nega o valor do sexo, mas é necessário educar as paixões e a sexualidade para o significado esponsal do corpo, de entrega, de escolha, de amor. Cuidado com a violência e a manipulação sexual. Não se pode manipular o outro, se tornar insaciável. E diz aqui no número 156, é importante deixar claro a rejeição de toda forma de submissão sexual. Por isso, convém evitar toda interpretação inadequada da carta aos Efésios, que as mulheres sejam submissas ao marido. O amor exclui todo gênero de submissão, diz João Paulo II, pela qual a mulher se torna serva ou escrava do marido. Depois, número 157, entretanto, a rejeição das distorções da sexualidade e do erotismo nunca deveria levar aos seus ao desprezo, nem ao seu descuido. O ideal do matrimônio não pode configurar-se apenas como uma doação generosa e sacrificada, onde cada um renuncia a qualquer necessidade pessoal e se preocupa apenas por fazer o bem do outro. Lembremos que um amor verdadeiro também sabe receber do outro, é capaz de aceitar, é um intercâmbio de amor. Depois, muitas pessoas que vivem sem se casar, número 58, não só se dedicam mas muitas vezes prestam serviços. O valor da virgindade, não se diminui o valor do matrimônio, mas a virgindade tem um valor simbólico do amor que não necessita possuir o outro, mas se entrega. No número 162, diz: o celibato corre o risco de ser uma cômoda solidão que dá liberdade para se mover autonomamente, mudar de local e opção, dispor do seu próprio dinheiro, conviver com as mais variadas pessoas. Mas aqui o celibato é para ter uma capacidade maior de serviço operativo e se dedicar ao reino de Deus, no serviço dos irmãos. Depois, no final, a transformação do amor, diz assim, no número 163, o alongamento da vida provocou algo que não era comum em outros tempos. A relação íntima e a mútua pertença devem ser mantidas durante 4, 5 ou 6 décadas. Isso gera a necessidade de renovar repetidas vezes a escolha. Talvez o cônjuge não esteja apaixonado com um desejo sexual intenso que o atraía para outra pessoa, mas sente o prazer que lhe pertence e quer que esta pessoa lhe pertença. Número 164 é maravilhoso. Na história de um casal, a aparência física muda, mas isso não é motivo para que a atração amorosa diminua. Um cônjuge enamora-se pela pessoa inteira do outro, como identidade própria e não apenas pelo corpo. Então é necessário que o amor seja transformado no decorrer da vida, pois hoje se vive mais e o casamento também é mais longo. Depois, na página 102 ou no número 164 no fim, diz assim:
O vínculo do casal encontra novas modalidades e exige a decisão de reatá-lo repetidamente, e não só para conservá-la, mas para fazê-lo crescer. É o caminho que se construir dia após dia. Agora, isso aqui vale para todo o capítulo. Entretanto, nada disto é possível se não se invoca o Espírito Santo, se não se clama todos os dias pedindo a sua graça, se não se procura a sua força sobrenatural, se não lhe fazemos presente o desejo de que derrame o seu fogo sobre o nosso amor para fortalecê-lo, orientá-lo e transformá-lo em cada nova situação. Sim, sem o Espírito Santo não vivemos o hino da caridade e tudo se torna um peso. Tá bom? Então aqui eu resumi, estudei com vocês algumas coisas, porque depois cada um estudará no seu ritmo. Não temos tempo para ler todo o documento, mas eu, após estudar, faço um pequeno resumo para vocês e deixo pistas no guia de estudo. Muito obrigado, Nossa Senhora nos ajude, paz e bem, e também São José, seu esposo.